Tudo bom, pessoal? Conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso aqui, que é uma coisa que parece uma diversão, parece simples, mas já me levou para vários lugares pelo mundo. Parece um pouco engraçado, eu que gosto de jogos, estar aqui conversando com vocês hoje, e parece que diz assim, poxa, mas o Pazzi veio aqui e está um pouco contra isso. Muito pelo contrário, é por gostar de jogos, é por acreditar que isso é uma mídia diferente, que eu estou aqui para dividir um pouquinho a minha preocupação com vocês. E para poder entender um pouco essa jornada, e para poder entender um pouco por que eu estou preocupado, eu preciso voltar um pouco no tempo com vocês. Um bom tempo atrás, lá pelos anos 80, um ser bege com um monitor de uma só cor chegou na minha casa, chegou no colégio, chegou em vários lugares, e a gente tinha aulas com nomes estranhos do tipo aula de computação ou aula de introdução à informática. Lá atrás a gente aprendeu a programar, talvez alguns aqui aprenderam linguagens como Basic, que era uma coisa que parecia totalmente estranha. Só que a partir de alguns desafios que a gente tinha, a gente começou a domar a máquina, a gente começou a entender a máquina. Por exemplo, aprendi a perder o medo do computador com uma coisa chamada Logo, que era uma linguagem, que era uma tartaruguinha que eu precisava fazer ela andar. E era super simples, eu tinha que dar algumas ordens lógicas, PD15, mandava girar, tinha alguns comandos. E ali eu estava aprendendo basicamente cálculo um pouquinho e estava também aprendendo um pouco de lógica. Apesar de quebrar a cara várias vezes ali, eu estava aprendendo a conversar com a máquina. Eu estava aprendendo a ver aquele ser estranho e dialogar com ele. O problema é que é o seguinte, justo quando o computador ficou mais próximo, hoje a gente está com o tablet na mão, está com um monte de coisa ao nosso redor, o problema é que justo quando a informática avançou, nós acabamos mais seduzidos por sistemas operacionais, por um determinado programa ou outro, acabamos adotando coisas prontas e deixamos de programar, deixamos de tentar falar com a máquina. Nós perdemos a chance de estar aprendendo, e não só, eu sou um jornalista falando isso, nós perdemos a chance de estar aprendendo a comunicar com a máquina. Bem, tem um problema parecido com isso que eu estou vendo com os jogos eletrônicos. Jogo eletrônico, e parece, eu sou apaixonado pelo tema, então dei um desconto por mim, perdão. O jogo eletrônico é um dos meios mais fascinantes que tem. O jogo eletrônico, vocês já devem ter visto alguém jogar Candy Crush, jogar Angry Birds, ou jogar o jogo da cobrinha no celular mesmo. E se alguém te atrapalha naquele momento, se tu perdeu a conexão, cara, perdeu tudo. Porque o jogo ele é baseado em diversão, é baseado na minha vontade de jogar, e mais do que tudo, ele é baseado no meu foco, ele é baseado na minha concentração sobre o que eu estou fazendo. Essa concentração sobre o que eu estou fazendo é algo que é muito importante nos dias de hoje, como o pessoal gosta de falar, quando a gente está preocupado não mais com eyeballs, não mais preocupado com o olhar das pessoas, mas preocupado com o que as pessoas estão vendo, estão pensando, estão refletindo sobre o que eu faço. Bem, isso é uma coisa legal, jogos servem para passar mensagens super bacanas, seja um Beatles Rock Band para contar a história dos Beatles, seja um SimCity para fazer com que eu pense em cidades, a gente tem N aplicações bacanas de jogos. O problema é que é o seguinte, a hora que a gente tenta levar para a nossa vida, a hora que a gente pega o digital, a hora que a gente pega essa motivação e tenta levar para o nosso trabalho, para o nosso cotidiano, nem sempre dá certo. E isso me deixa um pouco preocupado. Talvez alguns de vocês já ouviram falar de uma palavrinha, que é uma dessas palavrinhas da moda, é uma palavrinha chamada gamification, ou na tradução tosca, perdão para o português, gamificação. Isso tem a ver com jogos, isso deriva dos jogos, mas é um pouquinho diferente. Gamification o que é? É quando eu pego regras, estabeleço mecânicas, estabeleço pontuações, estabeleço metas, estabeleço recompensas dentro de um processo, dentro de uma sequência de trabalho, dentro de uma avaliação, dentro de uma produção de matéria, de avaliação, de uma correção de exercício com os alunos. É quando eu uso algumas mecânicas de jogo dentro de um processo. Parece jogo, tem cara de jogo, mas é um pouco diferente. Até aí tudo bem, eu acho que a gente não só ontem e hoje, ontem vocês viram histórias boas de usar jogos, de usar exercícios para motivar as pessoas. Hoje a gente vai ainda ver coisas bacanas nesse sentido. Eu gosto de lembrar de algumas coisas. Vocês conhecem o clássico, fez o tema de casa super bem, ganhou uma estrelinha no boletim. Ou aquela coisa que todo dezembro a gente lembra, quem se comportou bem durante o ano vai ganhar um presente do Papai Noel. Ou seja, eu tenho uma motivação. Nós somos motivados por isso. O problema está na hora que eu pego essa ideia de processo, essa ideia de uma regra, essa ideia de jogo, aplico num determinado trabalho e nem sempre eu acabo encontrando
um modo legal, um modo divertido, um modo que dá vontade de eu participar desse processo. Estava conversando com uma empresa essa semana e aí foi muito engraçado o pessoal comentando. Me lembra muito aquela situação quando a pessoa pega, calibra, enche, pega um tablet, coloca um monte de PDF e dá para o funcionário. Diz assim, tá aqui, mobile learning. Não, cara, isso é escravo learning. Eu tenho pena da pessoa lendo daquilo ali, sem uma condução, sem alguma coisa realmente pensada e aplicada para aquilo. Buenas. Quando a gente olha para essa questão da gamification, o que me deixa um pouco preocupado é que se a gente vive num mundo de metas, se a gente vive num mundo de pontuações, quando a gente faz compras super simples às vezes, você não está nem pensando no desconto que você vai ter, você já está pensando na pontuação que você vai ganhar para trocar, não sei em que dia. Você está sempre pensando em pontos. No trabalho nós temos metas, no trabalho nós temos itens a cumprir, produtos a vender, nós temos clientes a fidelizar. E o jogo acaba entrando de uma forma que é para motivar, que é para que eu me sinta divertido nesse processo. Só que nem sempre é assim. E o pior, o que me deixa um pouco preocupado, é que quando a gente está colocando dinâmicas de jogo para dentro de um trabalho, nem sempre a gente entende a natureza do meu trabalhador, nem sempre eu entendo a natureza do meu colega de trabalho, para entender e para usar essa mecânica toda para estimular. Eu fico um pouco com o olhar espantado, eu fico um pouco com o olhar atento, quando eu olho e vejo que, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou colocando a pessoa dentro de um mesmo trilho, estou colocando a pessoa para fazer uma mesma coisa e pior, estou gerando competição a partir de uma coisa de jogo que nem sempre poderia ser competição. E aí o segundo ponto da minha preocupação, perdão, mas ela é um pouco mais direcionada para quem já joga um pouco. Quando a gente joga videogame, por mais que eu tenha, sei lá, vou lembrar o clássico exemplo do Mario Bros. Eu tenho que passar de fase e salvar a princesa. Mesmo que me diga no final como é que é, desculpa, mas a princesa tua está no próximo castelo e você vai seguindo. O que me preocupa é o seguinte, um jogo de videogame, por mais que ele tenha um objetivo, uma regra, que ele tenha etapas a cumprir, nem sempre, como a gente viu agora há pouco, cada pessoa pensa diferente. Se eu der o mesmo jogo para você, se eu der o jogo da cobrinha, se eu der o Angry Birds, que seja, cada um de vocês vai jogar de uma maneira diferente. E o problema principal é que quando eu aplico uma métrica de gamification para o trabalho da pessoa, muitas vezes eu estou tratando as pessoas como iguais. E eu não estou valorizando que essa pessoa, talvez, ela não vai querer completar a tarefa tão rápido para só chegar numa pontuação, só chegar a bater uma meta mensal da empresa e desligar a cabeça para deixar de trabalhar, para deixar de pensar como ela tem que pensar. O que me preocupa nessa história é que, assim, quando a gente coloca metas, quando a gente coloca regras, quando a gente faz um sistema muito específico, eu estou tolhendo a criatividade, esse somos humanidade que está aqui atrás de mim, ele vai para o espaço. E o pior, um sistema de gamification, muitas vezes, ele não entende que às vezes na minha vida, trabalhar menos, ganhar menos, é viver mais. Porque eu quero poder fazer uma tarefa do jeito legal, que eu quero fazer de um jeito pensado, quero fazer de um jeito criativo. Eu estou preocupado com a perda, com o modo como nós estamos perdendo a criatividade. E eu fico muito preocupado que, vira e mexe, a gente vê propostas, vê ideias de gamification, e o problema é o seguinte, na verdade a gente está usando a tecnologia, que era algo que deveria ser usado para me dar outras formas, a gente acabou de ver neurociência, pô, legal pra caramba, a gente viu ontem várias ideias bacanas, e eu estou usando isso como uma ferramenta que está escravizando o homem, e o pior, está fazendo com que eu me sinta que nem um hamster, correndo naquela rodinha, produz, achando que eu estou me divertindo, porque eu estou com a ideia de que a minha vida foi transformada em um jogo, e o pior, não sou eu que jogo esse jogo. Quem joga é quem está controlando. Se vocês lembrarem de Metrópolis, o filme, sim, é um pouco do que o Metrópolis fala. Só que com uma cara de Mario Bros, com uma cara de Angry Birds. E isso me deixa um pouco preocupado. No final das contas, o que eu fico pensando é que quando a gente finalmente tem a chance de fazer coisas legais, quando nós finalmente temos a chance de usar o digital, de ser humanidade através de uma ferramenta, de olhar, de motivar as pessoas para usar isso aqui e fazer com que elas se divirtam, que elas trabalhem cooperativamente, eu estou competindo por mim, eu estou usando só para bater a minha meta, não estou pensando no outro. E o pior, eu estou esquecendo de duas coisas. A primeira, eu trabalho muito melhor quando eu me divirto, quando eu tenho vontade de fazer isso. A gente joga, não porque a gente é obrigado a jogar. A gente joga porque a gente gosta, porque a gente quer resolver um problema que nós estamos com uma motivação nossa para fazer, para se divertir, para resolver esse problema. E a outra preocupação maior é que finalmente, quando a gente poderia usar isso para motivar as pessoas, para que a gente jogue junto,
a gente está jogando separado. E você sabe muito bem que quando nós jogamos junto, que nós jogamos cooperativamente e nós nos divertimos, nós compartilhamos conhecimento e é isso que nos faz a humanidade. Muito obrigado.